Olá, boa noite. Mais uma live começando. Hoje com um tema super interessante que é o sistema prisional brasileiro, que acho que apesar de não ver muita gente aí falando sobre o tema, eu acho que vale muito a pena a gente ter esse espaço aqui para dar voz, para ouvir, para pensar, para aprender sobre isso, porque a gente fala muito de educação, fala muito de psicologia, de saúde mental, mas acho que esse campo, né, do que fazer com os nossos apenados é uma questão importante para a gente pensar os nossos aspectos culturais, sociais, né? E hoje temos uma convidada especial que é a Thaisa Gama, que andou estudando bastante o assunto. Eu vou chamar ela aqui para entrar, para bater esse papo com a gente. Lá vem ela. E olá, Oi, tudo tudo bem? bom? Tudo bem. Tudo bem. Thaisa, obrigado por aceitar o convite para falar com a gente aqui sobre esse tema tão complexo e delicado, né? Coloquei numa enrascada aí, mas você vai sair muito bem. Com certeza. Você me colocou numa enrascada. Se eu vou me sair muito bem, eu já não sei. Vai ser bom. É, eu sempre gosto de pedir para que você se apresente, né? Porque quem começa aqui com a nossa live se apresente, fale um pouquinho da sua história aí e desse tema na sua vida, né? Que é bem importante. Eu me chamo Thaisa, né? Eu tenho graduação em Direito e Letras, fiz mestrado em Política Social e doutorado em Educação. Mas, apesar da diversidade aí, é, desde das minhas graduações até o doutorado, eu venho pesquisado sobre o sistema prisional do Rio de Janeiro. Então, aqui talvez eu esteja no lugar de alguém que pesquisa a área e tal, e é isso. Sim, e que me chamou a atenção quando a gente conversou sobre isso. Primeiro porque é uma área que eu particularmente não tenho muito acesso, nunca teve no meu radar, né? E me chamou a atenção exatamente essa minha falta de atenção a isso. Então eu achei muito importante ter essa conversa exatamente para acrescentar isso no meu radar e acredito no de muitas pessoas. E essa sua relação com o tema, né? Porque é uma mulher pesquisando um tema que, claro, tem beneficiárias femininas, mas a gente tem como um estereótipo muito um universo masculino, né? E eu acho que já dá para É, começar daí. eu pesquiso em prisões masculinas, né? Eu nunca fiz pesquisa nenhuma em prisão feminina, não. Pois é. Mas a dificuldade é a dificuldade de qualquer pesquisador que vá se interessar por essa área de prisões. É muito difícil coletar dados, ter acesso ao sistema. Então, isso aí é independente do gênero, Sim, o tema em si, né, já é bastante complicado de se pesquisar. mas essa relação com os presos, Uhum. como é que foi um pouco essa aproximação, né? A gente vai ter tempo para falar de mais coisa aí, mas já que a conversa nos levou para essa parte, como é que foi para você, pelo menos a primeira vez que você entrou num presídio, o nome correto? Penitenciária? É, cada um chama de um jeito. Pode chamar de prisões, e eu acho que é o que mais se coloca. Sim. Olha, eu não sei bem, assim, quando foi o momento exato que eu me interessei, mas eu sei que o local foi a universidade, né? Dentro da universidade, eu conheci pessoas, assim, que pesquisavam na área e aquilo me chamou atenção, participei de grupos de pesquisa, né? Tudo se deu na universidade, tanto no curso de Direito quanto no curso de Letras eu encontrei pessoas que pesquisavam sobre esses assuntos. E aí partiu assim mais da Universidade de Letras mesmo, Uhum. que aí eu me interessei mais por fazer mestrado e me envolver mais na pesquisa prática, né, naquela pesquisa de campo. E a primeira vez que você entrou em uma prisão, você lembra? Olha, foi num estágio da Faculdade de Direito, né? Mas não foi numa prisão em si, foi numa carceragem da Polícia Civil, Polinter, que era localizada em Niterói, não tem mais. E, e
foi assim um choque, né? Tá ali, tudo estranho, diferente, mas eu fui me interessando assim pelo tema e Muito bom. Rafael Ferreira, que está sempre presente, fez uma pergunta. Existe já alguma instituição que foi seu principal objeto de estudo ou teve uma abrangência maior? eu em todas as minhas pesquisas, cada uma foi num lugar diferente, né? Primeiro começou mesmo na Polinter, né? Da Polícia Civil, e depois foi para Bangu, né? Niterói também já pesquisei em Niterói, mas assim, a última foi agora em Bangu, né? Não tem. Na verdade, acho que o objeto é mais prisões do Rio de Janeiro, né? Não faço pesquisa a nível nacional, não, porque Sim. também é importante a gente tratar das questões do nosso estado aqui. Então, você tem alguns dados importantes sobre isso, né? O que você pode contar para a gente aqui de primeira mão, para começar a esquentar essa conversa sobre essas prisões aqui do Rio? Então, acho, como eu falei, é muito difícil a gente conseguir dados, né? Dados sobre prisões é uma coisa, assim, dificílima de você encontrar. Talvez porque exista uma necessidade de se esconder determinados dados da população de forma geral, né? Não publicizar tanto assim esses dados, né? Então, o que a gente tem de dado hoje a nível nacional, né? A gente tem o levantamento do Departamento Penitenciário Nacional, que ele divulga semestralmente. É um levantamento bem básico, assim, tem apenas números, né? Aham. E esse levantamento, ele traz dados nacionais, quantitativos nacionais e quantitativos estaduais. Hoje, em termos nacionais, nós temos um total de 748 mil. Eu estou colando porque é difícil decorar esses números. Sim, muito número. São 748.009 pessoas privadas de liberdade no Brasil, a nível Brasil. Isso inclui prisão domiciliar ou só prisão. Privadas de liberdade de forma geral. Tá. Só que semiaberto, precisa ter uma prisão, enfim. Aí tem suas particularidades. O total de pessoas privadas de liberdade a nível nacional é Gente 748.009. pra caramba, né? Quase aí 1 milhão de pessoas. 1 milhão não. Uhum. Quase 1 milhão de pessoas. Esses são os dados apresentados nesse levantamento, que é do ano de 2019. Hoje, acredito que a gente já esteja numa situação diferente dessa, né? E são os dados apresentados pelo Sistema Nacional, Certo. Departamento Penitenciário Nacional. E o número de vagas? Então, aí que está a questão, né? Nós temos 748 mil presos e nós temos 435.084 vagas. É, parece que a conta não fecha, né? Estão faltando hoje 312.925 vagas. Isso E a nível nacional. isso me faz pensar assim nessa falta de vagas e o porquê disso, né? É falta de dinheiro, de interesse político? O que faz com que não tenha vagas? Você tem alguma ideia? Olha, na verdade, para resolver a situação, essa situação, né, de falta de vagas, existem várias soluções que foram pensadas por vários pesquisadores e, enfim, são N situações. Uma delas está com relação aos presos provisórios, que são aqueles que ainda não foram julgados. Uhum. E hoje nós temos no sistema 222.558 presos provisórios que ainda não foram julgados. E isso é muito comum no Brasil. Tem gente que demora 1 ano ou até mais para ser julgado. Caramba. Uma das soluções seria soltar esses presos provisórios, né? Porque eles ainda não foram condenados, e
E aí a gente teria, mesmo assim, a gente não teria o número de vagas suficiente, né? Porque faltam mais de 300 mil vagas e temos 222 presos provisórios. Essa seria uma solução que uns acreditam ser boa, outros acreditam que não seja. Uhum. A outra solução, né, que alguns colegas até não concordam, mas seria a solução de construir mais presídios, né? Sim. Porque a gente tem um problema que precisa ser resolvido. As E pessoas. Ah, pode concluir, depois eu pergunto. não, é que determinadas linhas de pensamento acreditam. Aí existe aquele discurso de que tem que se construir mais escolas e menos presídios, né? Só que a gente tem um problema de falta de vagas e isso precisa ser resolvido de alguma forma e de forma urgente. Sim, é uma questão Então, do eu costumo. timing também, né? Uma coisa urgente para agora, a outra levaria alguns anos para ter um Isso, efeito. exatamente. Então, eu costumo dizer que a gente precisa construir prisões com escolas, né? Uhum. E aí a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. E, assim, onde está a maior dificuldade para se construir prisões ou para se decidir esse impasse? É jurídico? É político? É político, é totalmente político. Totalmente político. Prioridades, né? Que se dá para determinada situação e não se dá para outras, né? Sim. As prisões não são prioridade para governos, né? Uhum. Enfim. E E aí. Não, se deixar, ia eu vou entrar em outro perguntando. assunto. Vai, pode entrar. Entra em outro assunto, pode falar. A minha questão também, até por ser psicólogo, é essa questão do lado humano, né? Porque a gente Uhum. tem agora um certo dilema com direitos humanos, porque as pessoas entenderam, por algum motivo muito bizarro, que direitos humanos é como se fosse um grupo de pessoas que ficam numa van reclamando das coisas, né? Parece que tem uma dificuldade de Aham. entender o que são os direitos humanos. E Uhum. nesse número que você acabou de dar, a primeira coisa que me vem na cabeça é que parece que está faltando essa parte dos direitos humanos. Ah, por obviedade, tem prisões superlotadas com uma qualidade péssima, eu suponho. Né? Como é que você vê essa relação entre direitos humanos e as prisões aqui do nosso país? Olha, nós temos bastante gente aí da área de direitos humanos que vem colocando essas questões, mas isso já é um problema histórico, né? Nós já temos essa questão da superlotação aí já há muito tempo, desde o início das prisões. No Estado também não é muito diferente o dado. Então, assim, acredito que a gente vem questionando, lutando, perguntando o porquê dessas situações, mas muitas vezes, ou a maioria das vezes, não somos ouvidos, né? A gente, infelizmente, não consegue resolver essa situação, né? Da superlotação, porque não está ao nosso alcance, né? Sim. Totalmente político. É Então, uma pergunta talvez assim um pouco ingênua. O que uhum. você, pela sua pesquisa, pela sua vivência, acha que funciona bem no sistema prisional, em alguma prisão que você já tenha pesquisado? Olha, duas coisas funcionam bem, mas existem ressalvas com relação à aplicabilidade do lado de fora, que é a questão do trabalho, né, e da educação. Hum. O trabalho, nós temos poucas pessoas que. Eu tenho até esse dado aqui, né, por sinal. Nós temos 19% a nível nacional, né, do quantitativo que eu falei, que trabalham nas prisões. E no estado do Rio, são só 3,5% dos presos Nossa, muito trabalhando. pouco. E esse trabalho é Isso. trabalho externo, é trabalho dentro da prisão? Como é isso? São ambos, Ambos. até conta até que quem está em semiaberto também. Mas o problema do trabalho é o seguinte: se você fornece o trabalho, no Rio nós temos mais de 50 mil presos e 1.799 trabalham, né, nas prisões. Então o trabalho
você dá o trabalho internamente lá, né? Fornece trabalho, nem que seja esse quantitativo mínimo. Só que quando a pessoa sai, ela tem dificuldade de arrumar trabalho aqui fora por causa do seu histórico, né, Sim. de ser um ex-presidiário. Então, essa situação talvez não resolva muito quando a pessoa sai, né, da prisão. Ou seja, seria uma alternativa para ou atenuar a pena ou para ela se ocupar, mas não foca no pós o cumprimento da pena. A gente não tem esse tipo de acompanhamento, né, depois. O Rafael está perguntando se o trabalho é formal ou que é chamado os faxinas, que eu nunca ouvi falar. Na verdade, o trabalho, ambos, né? Só que mesmo os faxinas, que são as pessoas que trabalham no próprio presídio, né? Fazendo atividade de limpeza e tudo Uhum. mais, é considerado de certa forma formalizado porque contribui para a remissão da pena. Então, assim, né, tem essas situações. Aí vai depender Sim. de como funciona em cada presídio mesmo. É... Mas a questão do. Fala Ia mais a falar do questão. estudo já, do Por estudo. favor, entra nesse assunto, que é ótimo. A questão do estudo, eu já vejo um resultado melhor no pós-prisão, né? Eu tenho dados também aqui, né? No Rio de Janeiro tem 4.093 presos que estudam, desses 51 mil. 51. A nível nacional, os dados sobre educação são muito preocupantes. São dados assim que você fica bem assustado. Nós temos no Brasil 20.023 presos que são analfabetos. Nossa. São Analfabeto presos que mesmo, não não é nem sabem ler. analfabeto funcional. Não sabem nem escrever o nome. Analfabeto mesmo. 20.023. Tem gente que ainda acredita que não tem analfabeto no Brasil, né? Mas só na prisão a gente tem mais de 20 mil pessoas. Pensei coisas horríveis, mas eu vou guardar para mim. É? É só olhar para o cenário, olha para Brasília que a gente vê que tem muito analfabeto. Piada horrível. Bom, vamos ser sérios, vamos ser sérios. E, Então. e como é que funciona esse tipo de educação, né? Educação realmente alfabetizadora, EJA, profissionalizante, tem vários perfis. Tem vários perfis, depende do presídio, do estado, dependem de várias situações. Especificamente no Rio de Janeiro, a Secretaria de Administração Penitenciária tem um convênio com a Secretaria de Educação, então existem escolas em algumas prisões, não são em todas. Então, alguns presos podem estudar, são bem poucos também. Uhum. E agora eles estão implementando também o ensino à distância, né? Por apostilas, essas coisas, né? Que já vinha ocorrendo, mas não em todas as prisões. Aí estão querendo ampliar o número de pessoas estudando. E aí estão entrando agora com a situação Mas é difícil, né? Porque olha a questão da superlotação. Como você vai conseguir pegar um livro para estudar dentro de uma cela abarrotada de gente? Sim. Né? Tem essa questão. E tem a questão também que eu ouço falar, e eu queria saber como é que você vê isso, né? Que basicamente quase todos os presídios são organizados por facções. Sim, sim. E quem chega agora. Deus me livre ser preso, mas se eu for preso agora e não tem nenhuma facção, eu vou ter que escolher uma ou dá pra ficar de boa ali? Sou neutro, sou isentão. Dá pra ser isentão dentro da Não, prisão? aí a gente vai ver qual é o bairro que você mora e qual é a facção de lá. E aí Entendi. você vai É pro por lugar. CEP. A não ser também que você seja uma pessoa religiosa. Aí você também pode ficar é, numa facção do bem. Facção do bem. Certo. Alguns pesquisadores denominam, porque as celas em determinados presídios são separadas por facções, mas também existem celas destinadas para presos religiosos. Então, alguns estudiosos chamam isso de facção do bem. Né? Interessante.
E o que que um preso, um apenado, como alguns dizem, precisaria fazer, ter ou ser para ter direito a essa facção do bem, essa cela especial? Ah, você precisa participar das reuniões religiosas, dos cultos, ter E um isso bom é para qualquer comportamento. religião, umbandista, católico, Ah, não. candomblessista, kardecista? Não, não. No Rio de Janeiro a gente tem mais a influência, a presença da igreja evangélica. Apesar de ter também participação de determinadas, das outras religiões também. Mas a mais presente é a evangélica. Então, você falou de trabalho, falou de educação e agora tem a questão da religiosidade. Qual o papel da religiosidade, da religião nesse sistema? Olha, não, não vou generalizar, entendeu? Tem determinadas igrejas que realmente são igrejas sérias, ou falo igreja, né, por causa da católica e evangélica, mas tem determinadas religiões que são realmente sérias, fazem um trabalho sério e tudo mais. E ajudam de fato. Só que existe uma questão. A religião ela não pode substituir o direito que o preso tem de estudar e de trabalhar, né? Uhum. A religião não tem que ser uma forma de reintegração social, A né? religião não tem que ser uma forma de reintegração social. Porque o papel de reintegração social é, é, talvez seja pela linha do trabalho e do estudo, né? A gente, o que as pessoas chamam de ressocialização, eu não gosto muito dessa palavra, Ah, por quê? porque Explica. é claro que a gente tem, existem N situações com relação ao conceito de sociedade, né? As pessoas pensam diferente sobre isso. Claro. Mas eu acredito que não é possível ressocializar quem não foi socializado. Sim, porque aí tem uma questão do que se pressupõe, né? Pressupõe que alguém era socializado, deixou de ser, e aí precisa ser ressocializado. E a Isso. sua visão é que houve, na verdade, uma falha inicial nessa matrix aí. É necessário a gente socializar primeiro, reintegrar socialmente, talvez. O que Por isso que eu seria chamo de através da educação e do reintegração, né? trabalho. Isso. Perfeito. Talvez, né? Porque o trabalho tem essa situação também do Sim, pós-prisão. pensei mais no sentido do ideal, né? Do que seria o Uhum. caminho mais interessante, pena que não fazem. Mais ou menos. Acho que tem um monte de gente falando isso. Tem, até tem que dar uma boa noite pra galera, que o pessoal tá aqui prestigiando a live, então assim, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas Luiz Beto, Paulo Ricardo, Tati Seixas, Rafael Carlos, Rafael Ferreira, Wesley, Mônica, a Vanessa Gripe, a Carla Santana, Pamela Leles, enfim, todo mundo, boa noite, Jéssica Curti. A Vanessa fez uma pergunta aqui: que relação vocês veem dos presídios com o fim da escravidão no Brasil? Eu acho que tem essa questão do trabalho, né? Que a gente pensa assim, talvez a exploração dos presidiários, mas também não é uma questão. Você vê que o número é muito baixo, né? O número é muito baixo de pessoas que trabalham, né? Mas Talvez a também questão da escravidão passe também pela questão social, no sentido do racismo, da maioria serem negros. isso. A maioria, eu tenho até esse dado aqui também. São 63% pretos e pardos. E a maioria também é jovem, né? A maioria está entre 18 e 34 anos. São 464 entre essa faixa etária, 464 mil. Né? Então, acho que tem essa relação. Só que esses dados aqui de cor, eles foram retirados de 2017. Então, assim, não sei como é que está hoje, porque nós não temos esses dados atualizados Sim, pelo Departamento Penitenciário Nacional. E esses dados de 2017 é porque esse relatório era muito mais ampliado, tinha muito mais questões.
Você e não é mais por aí. conseguiria tentar falar rapidamente sobre um pouco dessa história do sistema prisional aqui no Brasil? Porque não precisa vir também de 1500, porque eu acho que vai ficar um pouco demorado, Ah, mas do que você puder falar, partindo dessa pergunta da gripe, sobre escravidão, ou pelo menos de colônia para república, o que você acha que mudou, se é que mudou alguma coisa no sistema prisional? assim, eu não estudei muito, assim, profundamente sobre história das prisões, porque a minha linha não era de história em específico. Mas eu tive que fazer aquela pincelada, né, para contar um pouco do início, né? É, tem muita relação, né, com escravidão, porque começou daí, né? As prisões começaram daí. Mas também por questões do trabalho, né? Mais voltada à questão do trabalho, de se prender para escravizar, né? Então a E, função era fazer uma mão de obra de graça, entre aspas. no início sim. Agora se inverteu porque pelo seguinte, mudou um pouco a visão da sociedade com relação ao trabalho para presos. Pelo seguinte, por que eu vou dar trabalho para preso se aqui fora eu não tenho trabalho para todo mundo, né? Sim. Então, por isso que as prisões foram se modificando ao longo dos anos, a ideia de prisão foi se modificando ao longo dos anos, por conta disso também, né? Uhum. Por conta de se achar que o preso, ele na verdade não tem que ter direito a nada. Isso é uma É lógica ainda muito, sei lá, colônia, muito né? presente. Que vem até Muito hoje. presente hoje. Uhum, Aham. Porque muito não houve presente hoje. atualizações na visão, nos conceitos que regem hoje o sistema prisional, né? Ainda é um depósito de Não. gente. Sim, com certeza. E também tem aquela máxima, né, de que bandido bom é bandido morto, né? Exceto milicianos. E é bandido bom, pobre, né? Negro, jovem, morto, tudo bem. E aí a gente até entra na questão do coronavírus, né? Porque Sim, porque já isso vi gente até falando aí que seria ótimo, sim, né? dizimar logo, né, todo mundo. Tem uma cultura apocalíptica aí. Mas como seria. Há alguma política voltada para esse tipo de prevenção ou de cuidado com a saúde dos presos? É, hoje é claro que saúde, educação e trabalho são direitos de todos, inclusive dos presos, e eles, em tese, deveriam ter esse direito, né? Mas com relação ao coronavírus, várias medidas foram tomadas e medidas diferentes em determinados estados, né? Alguns proibiram visitas, outros não. Até porque tem legislações diferentes também, né? Tem federal e estadual. É isso? Existem recomendações nacionais, né, com relação a isso, mas que aí vai depender porque o estado ele tem autonomia, né, para. E aí saiu até um relatório hoje do Rio de Janeiro sobre o Covid no estado, né, e nas prisões do estado, e já são 4 mortos, né, aqui no Rio, Dentro do sistema presos, né. prisional. É, que a gente tem notícias, né? Porque eu acredito que a gente só vai saber assim, o número real mesmo depois que isso tudo passar. Mas porque eu não acredito muito nos números, né? Pelas pesquisas, enfim, nesses números que são divulgados pelo Estado. Mas eles estão dizendo, né, nessa nota, nesse boletim que saiu hoje, que eles estão fazendo verificação de oximetria, que eles estão vendo a temperatura corporal, que eles estão fornecendo atendimento médico e de enfermagem, e que eles estão intensificando a higiene, né, Claro. Todo mundo nas ganhou um tubinho de unidades. álcool em gel. E que eles distribuíram máscaras para os detentos idosos. Distribuíram para os detentos idosos. Sim, bota 40 pessoas numa sala de 5 metros quadrados e dá máscara para os idosos. Vai dar certo. Para os idosos.
E também tem uma questão do agente penitenciário, né? Porque os agentes, eles também, no início, né, do problema em si, não foi fornecido nada para eles. Não tinha EPI, né? Não tinha máscara, não tinha nada. Sim. E aí teve uma questão do sindicato, eu não sei muito bem, mas que no final eles conseguiram máscaras e luvas e alguns equipamentos. E aí eu estava até ouvindo hoje, mais cedo, um colega comentando sobre a situação, e ele disse que em abril teve uma operação do Exército, né, em Bangu, e o pessoal do Exército foi todo assim, todo com capa, com máscara Aparamentado, né? 95, tá? E os agentes penitenciários estavam com aquela máscarazinha de pano, sem luva, né? Então, também existe essa questão, porque o agente ele está do lado de fora, né? Ele é um dos principais aí transmissores, né? Os agentes E o podem concurso transmitir para informação. agente penitenciário, quais são as exigências hoje? Ensino Olha, médio, tem muito superior? tempo que não tem, né? Tem um Aham, tempo que concurso. não tem. É ensino médio. É ensino médio. Mas tem um Entendo. tempo já que não tem, e o déficit também é muito grande. Muito grande. Então, E o dentro das déficit. prisões, pelo menos até onde eu sei, sempre há um espaço para certas organizações que envolvem os agentes também, né? Não todos, obviamente, mas muitos se envolvem em acordos com facções e com é, Até numa operação benefícios. recente aí que teve, já alguns foram recolhidos alguns celulares, e alguns agentes também foram presos nessas operações. Tem operações assim, corriqueiramente. Então, você falou de celulares, né? E em geral, acho que todo mundo já teve alguma experiência de receber um telefonema de um presídio. Sempre muito afável. É, como entra celular no presídio? Pergunta clássica. Eu tenho que te responder. Vou me Se puder, comprometer com isso. se puder, eu agradeço. É pelo agente, é pela família, no bolo de cenoura com chocolate. Então, todos os lugares, né? Mas falam muito das Porque revistas, né? Assim, até há um tempo atrás eu vi que mulheres, mães iam visitar presos e tinham que ficar despidas, se agachar, enfim, passar por certas situações humilhantes, constrangedoras. Isso é a prática? É isso mesmo? Não? Como é? então, tem revista. Hoje em dia não tem mais isso, né? Tem detector de metal, assim, também tô falando do Rio, né? Mas o celular ele entra de N formas. A gente já viu aí caso de instituição religiosa, de Para falar com própria Deus? gente, dos próprios agentes, falhas em revistas, né? Nas revistas. Então, mas Ou as não. revistas são para todos, qualquer um. Eu, se for lá agora, você revistar da mesma forma que a esposa de um preso ou tem diferenças? Olha, eu, quando fui fazer a pesquisa, me senti super constrangida e tal, mas eu sei que a pessoa está trabalhando ali, né? Mas eu Sim. passei pela revista. Já soube de casos de pessoas de instituições religiosas que não foram revistadas, mas aí também vai depender de cada lugar, né? Sim. De cada situação. É. E no campo religioso, assim, né? Depois eu queria voltar um pouco nas famílias, mas você falou de Aham. instituição religiosa. Há uma presença muito forte de algumas religiões, enfim, igrejas dentro de presídios, né? De prisões. Qual é o objetivo? É realmente evangelizar? Ou pode ter, em alguns casos, mais de um interesse? Olha, pode até se evangelizar, mas a gente tem um número de reincidentes muito grande. Então, talvez essa evangelização não tenha sido muito eficaz, Eficiente. Aham. porque isso aí, Ou seja, a pessoa porque vai lá, entra para a facção do bem, ora, jejua, ou faz tudo o que tiver que fazer, mas quando sai, comete outro crime e volta para a cadeia. e Então, volta, exatamente. algo ali não se fechou como previsto.
né? E sim. é possível, então, que alguém queira entrar para essa tal facção do bem, entrar numa cela mais confortável, dizendo que é de uma determinada religião, apenas para se livrar de uma situação desconfortável? É que eu estava lendo aqui a pergunta do Rafael. Pode responder É, o Rafael pode... também. Não, pode repetir aí, por favor. Tem É, tanta gente falando aqui, o pessoal não tem, vai. tá, galera aí. Eu estava questionando se é possível, então, que um apenado possa, de repente, se vincular a essa tal facção do bem, frequentar Uhum, cultos para religiosos, conseguir benefício. assim como a É, próprio trabalho, né? Muitas vezes também é por redução de pena e nem sempre por um desejo real de desenvolver uma sim, só que profissão. o que acontece? A religião, ela atinge muito mais do que o trabalho, né? Aqui Sim. o trabalho, você vai ver mil e poucos presos trabalhando no Rio de Janeiro. A religião, ela é acessível a todo mundo lá, né? Até E o porque que que não acontece? tem materialidade, né? Assim, no sentido de que você não está produzindo algo concreto. E o que que acontece com quem se converte, né, na prisão, frequenta as reuniões e tudo mais? São ditos como presos de bom comportamento. Então, isso pode influenciar, de repente, para uma remissão de pena. Não, para uma remissão não. Pode influenciar, por exemplo, para passar para outro regime, para o semiaberto, por exemplo. Sim. Né? Então, a questão do bom comportamento influencia muito em todo esse processo. Então, é vantagem você fingir que se converteu, Entendi. entendeu? Tem gente aqui fora que faz isso, né? Imagina lá dentro. É, Tem bastante. agora, essa questão da família que eu queria falar é a seguinte, eu queria entender melhor, né? É, Uhum. falam muito de que um preso ganha um salário X e que é um absurdo porque ele fica no hotel, não faz nada e ganha, sei lá, R$ 2.000, eu não sei qual é o Auxílio valor. reclusão. Então, isso vai para a família, vai para o preso, existe esse auxílio reclusão? Me explica um pouco isso. Existe o auxílio reclusão, né, de fato, mas ele só é dado a presos que estavam contribuindo para o INSS na época que foram presos, com Certo. carteira assinada e tudo mais. E essa não é a realidade de grande maioria. Então as pessoas acham que eu vou ser preso porque é vantagem, né? Vou receber lá um salário por mês e tá tudo certo. Então, Não é bem assim, né? E é um salário, ou seja, 1.000 e alguma coisa, 1.040, não sei qual é o valor do salário mínimo hoje. olha, não sei quanto é que tá agora. É um pouco mais. É um Entendi. pouco mais. Mas O eu sei que Paulo tá o valor agora. Ricardo Kiko tá perguntando, mudança de regime não é na VEP? Na várias execuções penais, é. Só que a questão do bom comportamento influencia ali, né? O presídio vai ter que fazer um relatório lá do preso, né, para o juiz, e nesse relatório pode constar que ele tem um bom comportamento, né? Isso pode influenciar o juiz que vai fazer a alteração do regime. O Rafael tinha feito uma pergunta lá em cima que eu fui procurar aqui, que uma coisa É, chama atenção. Atenção é o nível de respeito e organização que se tem com as famílias. Dia de visita é sagrado. O que tem a dizer sobre isso? É sagrado mesmo? é, é, com relação às famílias, é sempre assim. O preso pode aprontar todas lá dentro, mas na frente, no dia da visita, ele vai se arrumar, ele vai tomar banho, ele vai colocar roupa, vai lavar a sua roupa, vai ficar todo bonitinho e é sagrado realmente aquele dia da visita. E Isso isso é aí uma atitude espontânea do preso ou é uma coisa institucional? já é uma questão cultural mesmo, eu diria. Já bastante corriqueiro para eles, né? Porque eles ficam muito tempo sem ver família, né? E, às vezes, né? Ficam bastante É, tempo. é porque a minha Mas, curiosidade foi no sentido mais psicológico, né? De entender, ó, talvez você não tenha pesquisado isso, mas se uhum. era uma atitude, de repente, de querer ou tranquilizar a família, ou de mostrar uma imagem mais. Também, com certeza. Também. De Uhum. que ele está se consertando, né? Que tá bem, né? Às vezes nem tá tão bem assim, mas Sim. quer demonstrar para a família que tá bem. E há um impacto nas famílias desse processo, seja educacional, de trabalho ou religioso? Isso afeta as famílias de alguma forma? Sim, assim, com relação à religião, acredito que muitos presos, eles também,
na verdade é o contrário, né? É a família que influencia o preso. Se vai uma mãe e aí o preso diz que está estudando, ela vai ficar feliz, né, por isso. Sim. Então, acho que é mais ao contrário do É mais para que... tentar dar uma satisfação à família. Uhum, Entendo. exatamente. Tem um comentário e uma pergunta. O Rafael fala: curioso pensar que soltos não tratam a família desta forma, e talvez o confinamento produza isso, e que pode ser algo realmente temporário, só ali naquela situação, naquela Com contingência. certeza. E o Paulo Ricardo está perguntando: não seria a ética do crime? E aí eu não sei É, o que ele quer dizer com em isso. qual sentido? É, também não entendi muito bem. É, mas, a ética do crime, acho que com relação às famílias, né? Talvez no dia de Pode visita. ser. Mas aí Pode existe ser. um código moral do Claro, crime? claro, claro. Existe um código dentro das prisões, né? Hum. Comportamento dentro das prisões. Mas isso é do Existem. crime, do Estado, dos dois? Eles se organizam? Aí vai depender, porque Comando Vermelho tem as suas regras, acho que vem da facção, né? Entendi, Então, entendi. cada um. Respeita, aí ele tá falando, respeitar as famílias. Uhum. Tem essa questão de respeito, sim. E também tem a questão das mulheres, né? Das esposas lá, né? Dos presos. Que ele tem que tratar bem, né? Senão ela pode não voltar. Então também tem isso. É. E as mulheres dos presos, né? Assim, existe algum tipo de ajuda, auxílio, acompanhamento do Estado para elas? Das famílias, de um modo Não, geral? Não. não existe acompanhamento, não. Existe o auxílio reclusão, né? Que pouquíssimas recebem, mas no geral não tem acompanhamento. De alguma forma, talvez as facções façam mais por essas famílias do que o Estado. É, é. Não que seja um elogio, tá, gente? Eu só tô constatando o que eu ouço Depende do falar com. contexto, né? Uhum. Porque talvez dentro da prisão não, né? Porque a facção tá ali dentro e tal. Mas do lado de fora, talvez, nas favelas, né? Talvez. Uhum. Aí depender de cada um. Existe algum dado sobre quantos conseguem emprego pós a cumprimento da pena? O É, percentual de pessoas que talvez consigam não. não. Assim, tem pesquisas acadêmicas, né? Mas é difícil você localizar essas pessoas também. E, Né? eu tenho a Eu que eu impressão, conheço, não, mas uhum. deve ter. Eu tenho muita impressão de que no senso comum se olha para a prisão mais como um lugar de vingança do que um lugar de justiça, em que a Uhum. pessoa vai ficar lá e não importa se cumpriu ou não a pena, até por essa questão do trabalho, mesmo a pessoa tendo cumprido a pena, ela fica meio que rotulada e sempre olhada com esse olhar de perigo iminente. Existe algum dado que fale sobre isso, que nos ajude, ou algum pesquisador que pense sobre esse tema? Então, tem o professor Roberto da Silva, que é um pesquisador lá da USP, que foi meu orientador no doutorado, e ele é um caso vivo, né, na verdade, sobre isso, porque ele foi preso e ficou muito tempo preso, desde a adolescência e tudo mais, e hoje ele é professor da USP. Então, ele é uma pessoa que, através do estudo, né, saiu disso e é um exemplo hoje. Então, existem esses casos. Eu acho que o caminho está aí, né? Está na educação. O caminho para a gente resolver o problema da criminalidade no Brasil está na educação. Você vê o número de analfabetos, né, que nós temos, Sim. pessoas que tiveram acesso à educação. É porque a educação serve tanto para o apenado quanto para a molecada que está aí e que poderia seguir outro caminho que não fosse o crime organizado ou o crime de modo geral, né? Mas parece Uhum. não haver grandes interesses nisso. A Vanessa Grito está perguntando qual a relação do governo atual com os presídios, que medidas têm sido tomadas ou não quanto a essas pessoas. É, a gente sabe como é o nosso governador aí, né? Visto pela situação do coronavírus. Eu não tenho visto muitas atitudes sendo tomadas por parte dele, não. Assim como nos governos anteriores, infelizmente. Então, acho Uhum. que a relação aí. Nem a relação com os agentes
penitenciários está sendo boa, né? Então, assim, porque tem essa questão dos militares e tudo mais, mas nem a relação dele com os agentes tá boa, né? Então, não tenho visto muita preocupação dele, não. Um amigo meu que é advogado, quando soube da live, comentou, não pôde estar aqui hoje, mas comentou que entende que ele atua, né, nessa área criminal, que o sistema prisional é um sistema falido. Você compartilha dessa percepção? Não? Olha, existe... O que é falência, né, na verdade? Isso é uma questão. Essa questão da superlotação, para mim, é um indício, talvez, né? Mas é uma falência que é possível ser resolvida, entendeu? Eu acho que a gente não pode desistir do sistema prisional, entendeu? Porque ele é necessário, a gente não sabe o que colocar no lugar, né? Vamos acabar com as prisões, mas o que a gente vai colocar no lugar? A gente não chegou ainda nisso. E a gente pode pensar que é falido, mas que tem solução, digamos assim. Uhum. O Paulo Ricardo está comentando que o TJRJ e o MPRJ e Defensoria Pública têm projetos que empregam os detentos em suas instituições. Uhum. O Estado absorve uma parte, né? Mas acho que falta ainda uma campanha maior de que essas pessoas sejam olhadas como humanas, né? Porque isso me chama a atenção. Se o cara roubou uma galinha ou se ele matou a família, parece que o olhar social é muito igual, não tem essa nuance, né? Não tem. Eu conheço essas questões aí que o Paulo falou, e também tem empresas privadas que têm essas campanhas e tudo mais, só que aquele negócio, né? A gente não conhece os números, né? A gente não sabe o que deu certo, o que não deu. A gente tem, assim, indícios em algumas pesquisas acadêmicas, mas a gente não tem os números. Então, fica meio complicado a gente dizer se está sendo eficaz ou não. Uhum. Essa situação. A Vanessa está perguntando, né? A falência é programada, então, parece que foi criado para dar errado. É aquela questão, já que a gente não pode matar, né? Eu Então não a gente posso te tem que matar, mas arrumar. não preciso te salvar, né? Só que as pessoas esquecem que existem regras, né? Eles só estão presos porque deixaram de cumprir as leis. Então, existem também outras leis com direitos, né? Então, assim, bandido bom é bandido morto. Todo mundo vai pegar coronavírus, que é ótimo, e vai todo mundo morrer. Só que a gente não pode negar atendimento de saúde, por exemplo. Então, se todo mundo pegar coronavírus, a gente vai ter que ter 51 mil vagas em hospitais para os presos. Não tem nem para gente É que está muito de curioso fora. isso, né? Porque, de Então, alguma forma, uma instituição que mais descumpre leis é o próprio Estado, em várias camadas, né? Não estou falando só no sistema prisional. uhum. Direito à moradia, à saúde, à educação está na Constituição, mas e aí, né? Então, assim, ter lei não garante muita coisa, né? É verdade. Mas elas existem, né? A gente não pode Uhum. negá-las. Sim, sim. O É, Paulo fez uma pergunta legal aí. Porque passou aqui para mim já. Eu li, dentro dos mas ele não. presídios existe o aprendizado de primeiro grau, segundo grau, existe essa Uhum. evolução, né? Então, existe, né? Existe até ensino médio e tudo mais. Só que o terceiro grau não tem. Então, o Ensino preso hoje superior. que. Não. O preso hoje que passa no vestibular, porque tem Enem e tem vestibular da UERJ, né, no Rio de Janeiro. O preso que passa no vestibular, ele precisa estar no semiaberto, né, para poder cursar. Se ele estiver no Certo. fechado, não temos liberação para estudar no regime fechado. E a gente já está aí caminhando para os 10 minutos finais. Como você vê essa questão do sistema prisional em relação
a estudo, à academia, ao interesse das pessoas em estudar o tema. Aqui na UF tem uma graduação de segurança pública, não é isso? Você deu aula lá. É, qual é a proposta? Porque segurança pública para mim é muito abrangente, eu não sei exatamente do que se trata, né? Então, assim, o que a academia ou as academias estão pensando ou podem vir a pensar sobre isso? Existe uma contribuição para o Estado É, das academias? mesmo na segurança pública, a gente tem poucas pesquisas em prisões, né? Na verdade, o que, que eu vejo? Fazendo uma crítica, mas faz parte, também me incluo nessa crítica. Eu vejo muita teoria, muita pesquisa acadêmica, muita teoria, né? E a universidade precisa entender, de uma forma geral, que ela tem um papel nessa história toda. Por que, que a universidade não está lutando hoje no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, para construir um campus universitário em Bangu, por exemplo? Então a gente vê muita teoria, né? E a gente precisa começar a praticar aquilo que a gente está estudando. Né? A gente precisa começar a cobrar que a universidade exerça seu papel dentro das prisões e fora delas também. O Paulo Ricardo está comentando que o presídio federal da Papuda foi reformado, depende do público, se o preso for branco e rico, o presídio será uma suíte. Tem essa diferença real, assim? Existe algum dado que indique isso? Olha, as prisões que eu conheci no Rio não são assim, não, mas eu acredito que tenha sim, né? Porque eu já vi em determinadas pesquisas e tal. Você vê aí a situação do Sérgio Cabral, lembra? Eu ia falar disso, desse episódio que ele comeu, sei lá, camarão, tomou champanhe, não lembro exatamente qual foi, mas ele era bem servido lá dentro. Mas a estrutura tinha uma cela, que não era muito agradável, tinha banheiro e tudo mais. Ele só tinha ali os benefícios, que na verdade não era para ter, mas a estrutura da prisão já é uma. Ele está falando que é para presos da Lava Jato, o, o Paulo Ricardo. Pode ser. Acredito que tenha sim. Mas a Papuda é Mas federal, não é? é, tem Os presídios uma, federais são diferentes também, não tem algo assim ou eu tô falando bobagem? tem uma arquitetura diferente, né? Tem sim, tem uma certa diferença. Mas também são superlotados. Então, tem diferença, mas não tem. E existe diferença como é que eu vou colocar essas palavras? O tipo de pena e quem atua, se é o governo federal, estadual, ou o tipo de presídio ou não? Todos podem ficar em Olha, presídios. esses presídios federais são os presos, assim, tem aqueles que são mais perigosos, né, também. Seriam Então dito de segurança máxima. tem essa questão aí da do nível de crime que você cometeu, né? Você pode ser levado para um presídio federal por conta disso. Mas são poucos também presídios federais, né? Não temos muito. E a gente fala aí de alguns governos, né? Não é só desse que não investe em presídios, né? Não tem esse tipo de movimento. Fizeram muito poucos ao longo desses anos, não é isso? Tanto estadual quanto federal. Parece que aqui no Rio parece que só amplia Bangu. Eu não sei nem como é que esse terreno é tão grande, com tanto presídio lá dentro. Nem Bangu amplia. Mas com relação aos governos federais, assim, eu fico muito chateada com essa questão dos dados, né? Em 2017, né, nós tivemos o último levantamento assim mais completo, né? Com dados de 2016, e em 2016 foi o impeachment da Dilma. Então a gente vê aí que os governos que vieram depois não deram, pelo menos, atenção à questão desse relatório completo e tudo mais. Então, é complicado, envolve a questão política mesmo. Entendo. O Paulo Ricardo está perguntando se você concorda com a privatização do sistema prisional, né? Não concordo. Eu acho que o Estado tem que resolver. É papel do Estado resolver, ele tem que dar um jeito para resolver. Mas já ouvi relatos de alguns lugares que a parceria, né, público-privada deu certo. Até Então, porque abre certos precedentes, né? Porque se uma empresa ganha dinheiro para manter pessoas presas,
Não sei o que pensar sobre isso. Acho que abre muitos precedentes para questões intrigantes. O Rafael está comentando, uma vez visitei um no Paraná e para conseguir entrar eu passei por muitos dispositivos de segurança, já que os estaduais que fui não era da mesma forma, nem nos DSIPs. Aí vai da realidade, né, de estado, de ser federal, estadual. É. E Não. qual o horizonte que você vê, assim, você já sinalizou várias coisas sobre a questão acadêmica, de ter uma atuação um pouco maior da educação, do trabalho também, mas em especial da educação. Uhum. Há esse interesse? Você percebeu nas suas pesquisas interesse dos apenados em estudar? Existe essa margem de interesse? Olha, existe interesse em estudar e em trabalhar, só que não tem vagas de emprego e também não tem vagas de estudo. Às vezes até tem vaga para estudar em determinado presídio, só que também existe a questão da falta do conhecimento de que existe uma vaga e de às vezes alguns até nem sabem que tem escola naquele presídio que ele está. A Então, desinformação também é um problema sério. isso aí. Eu acho que é mais por essa linha, até porque a Secretaria de Educação ela não tem uma relação muito boa com a Secretaria de Segurança Pública. Então, os professores não entram lá nas celas e tudo mais, eles têm o espaço deles, que pelo menos nesse presídio que eu pesquisei, fica do lado de fora, uma escola e tudo mais. Então, assim, eles também não têm como divulgar, eles dependem muitas vezes dos agentes penitenciários e passa por diversas questões, né? Porque é um trabalho. O preso sair para estudar dá trabalho, tem que passar por revista, tem que, enfim. Sim. Interesse. Tem uma falta de dados que você sinalizou, né? Mas com esse número de 700 e blau mil apenados, presos, 748. Pois é, 748 mil. É muita gente e suponho que seja um número crescente. Eu fiquei curioso de pensar se nesse sistema existe algum tipo de avaliação de quantos entram no sistema e quantos saem. Porque a impressão que eu tenho é que daqui a pouco teremos mais presos do que soltos, né? Do jeito que a coisa vai. E a gente sabe que a nossa sociedade tem uma produção Bom, não posso afirmar isso, mas é uma leitura superficial de que a gente acaba produzindo muito ambientes favoráveis à criminalidade, né? Até pela ausência do Estado. Como é que você vê esse futuro aí das prisões e desse sistema nosso tão complexo? Olha, olhando para o passado, em 2000 a gente tinha mais ou menos, eu não tenho esse dado aqui, mas que eu me lembre, 220 mil presos em 2000, no ano de 2000. Hoje a gente está com 748, né? Passou pouco tempo relativamente e olha como é que está a situação. A tendência é só aumentar. A tendência é só aumentar mesmo, enquanto não criarem políticas para isso, né? Para reintegrar as pessoas. A tendência é essa, é só aumentar. E realmente acredito que a gente vai chegar um dia nessa questão de ter mais gente presa do que solta. Vamos ver se até lá alguém resolve o problema. Existe alguma política atual que você tenha, pelo menos uma proposta política vigente ou entrando sobre essa temática, ou continua sendo só uma questão da redução do quantitativo de presos, acho que ou mesmo da não. educação, né? Porque parece tudo muito incipiente, muito fraco, muito retórico, né? Mas parece de fato muito retórico. E eu só vejo a questão piorar, né? Eu não vejo nenhuma política assim que seja ninguém que pense assim dos nossos atuais problemas, ainda mais o atual. Né? Thaisa, a gente tem 20 segundos para você se despedir e eu para te agradecer. Queria agradecer você também, né, pelo convite.
o pessoal aí, se quiser me seguir, se quiser fazer perguntas depois e se quiser ler sobre o assunto, eu indico algumas bibliografias e tudo mais, e é isso. Obrigadão. Beijo.